com a palestra do Maurício Arruda e com a palestra do Guto Requena, que trouxeram também esse contexto para dentro da arquitetura e do design e do paisagismo. E a Tito também pensa em contribuir com essas falas, né? Hoje a gente inicia as oficinas aqui na Tito, a gente também vai ter oficinas amanhã e na sexta-feira, então para quem também tiver interesse com oficinas mão na massa, a gente também vai ter caminhadas aqui na região, mas é importante a gente expandir o olhar sobre o paisagismo, sobre a natureza dentro da nossa área de atuação. Então, queria agradecer imensamente a fala da Maib nesse momento, como você atendeu o nosso convite também de estar aqui hoje no Senac. Para quem não sabe, a Maib não está em São Paulo, então a gente também pensou alternativas de como viabilizar essa palestra, mas ainda fica um desejo de trazer a Maib aqui para São Paulo para a gente também fazer um mão na massa, além da nossa palestra, que a Maib também vai fazer no dia de hoje. Então, bem-vinda, e a fala é toda sua. E participem também pelo chat. Eu também coloquei um link de perguntas para quem quiser também mandar perguntas pelo Mentimeter, pode ficar à vontade. E a gente vai abrir para perguntas no final da exposição também, que eu acho que é importante a gente trocar bastante no dia de hoje. Então, bem-vinda. Obrigada, Mai. Bom dia, pessoal. Bom dia, Thalita. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz quando eu sou convidada para compartilhar um pouco sobre a pesquisa, sobre a trajetória como um todo, porque é trazer luz para esse assunto, né? Então, obrigada pelo convite, Senac. Obrigada, Thalita, e todo mundo aí por trás dessas câmeras também. Eu queria pedir, gente, esse ambiente online já é um pouco tão frio, assim, tão distante, né? Quem puder abrir a câmera para a gente poder se ver, para a gente poder olhar no olho, mesmo que virtualmente, fica todo mundo aí escondidinho. Quem puder, quem quiser, eu agradeço para a gente poder se ver e humanizar um pouco esse ambiente Ah, aqui, né? o pessoal da sala aqui, vou até virar, porque a Su falou, tem que mostrar a gente aqui também, né? E tá Opa! Ô, meio galerinha! confuso, acabou não aparecendo aqui, tá com fundo, mas tem uma galera aqui na sala também. E eu acho legal, né, Legal. Maibi, isso, porque os rostinhos começam a ser conhecidos, e isso é tão bom também, né? Quando a Sim, gente vê que a nossa rede está se fortalecendo também, eu acho isso muito com interessante. certeza. Thalita, só sinaliza aqui para mim aonde que eu vou ver perguntas. Eu consigo ver pelo chat para você, aqui no Teams tem o Ah, chat, então eu também, mas fica tranquila, eu acho que eu posso também ir pensando. Quem também se sentir à vontade para abrir o microfone, uhum, pode fazer isso também, eu acho que fica legal, tá, mas eu posso te auxiliar nessa parte das perguntas, tá bom, Mari? E aí, às vezes, até juntar tá, perguntas, porque também quando o pessoal vai legal. mandando perguntas ao longo da palestra, às vezes a Uhum, gente já mescla uma com a outra, tá bom? Então, tá, é que eu vou fazer uma apresentação assim, sobre projetos, sobre a minha trajetória, mas vou falar sobre projetos também que eu venho fazendo. E aí, como são muitos, né, para as coisas não se perderem, de repente, tem umas perguntinhas que eu consiga visualizar, eu já vou engatando na apresentação. perfeito, a gente É, já vai trazendo no meio da fala, perfeito. joia. Me avisa, vocês estão vendo a apresentação? Sim, Então, deixa eu colocar um óculos aqui, porque depois dos 40 ninguém mais vê nada direito. É, Bom, vamos lá. Primeiro, também quero agradecer todo mundo que está aí, né, que tirou um tempinho, em plena quarta-feira de manhã, para a gente falar um pouco sobre esse tema. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre o projeto, mas também numa posição muito como ouvinte, e também aluna, né, e também sempre nesse movimento orgânico de estar sempre aprendendo, né, com outras pessoas, com outros profissionais, com alunos, né, e com a natureza também. Eu digo que a natureza é o CEO da minha empresa, né, sem ela eu não estaria aqui, sem ela eu não estaria trabalhando, né, nesse projeto de pesquisa e mapeamento e compartilhando esses resultados, né, e esses saberes. Então, eu estou chamando, né, essa fala de hoje como a natureza como laboratório vivo, porque é exatamente o que se tornou na minha vida, né, a natureza sendo a minha atuação profissional e como um laboratório vivo, orgânico, flexível, mutável, e trazendo também a natureza como agente de criação, como agente de aprendizado, né, e agente de transformação.
Vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória, né, como curiosa por natureza. Meu nome é Maíbe Marucolo, eu tenho formação em moda, né, eu iniciei esse meu caminho no ramo têxtil, nesse desejo também de compreender, né, os tecidos, as fibras naturais, essa materialidade, essa forma, né, como se relacionava com o corpo, mas foi o segmento das cores, né, que acabou me escolhendo. Eu digo que nem fui eu que escolhi, foi as cores, né, as cores naturais que me escolheu. E nesse sentido, assim, de buscar um sentido mais profundo para o design e para a moda, eu mergulhei nos estudos sobre desenvolvimento sustentável e encontrei na natureza esse laboratório vivo, né? Em 2007, eu me mudei para a Inglaterra e por lá eu fiquei 7 anos. Eu concluí o meu mestrado em design e sustentabilidade na indústria da moda, na Universidade de Artes, e retornei ao Brasil em 2013 com as cores naturais já me acompanhando, e criei o ateliê Matricário, né? O meu foco, a princípio, era o tingimento natural têxtil, e na pesquisa de materialidades, de históricos, de receitas e tradições, foi difícil encontrar, né, artigos ou publicações, então eu entendi que também era um campo muito fértil de estudo, de pesquisa e de registro. Então, o projeto, que a princípio era um projeto voltado para a tinturaria, e hoje a gente ainda atua com a tinturaria têxtil, né, eu ofereço serviço de tinturaria para marcas, o projeto acabou se tornando, né, um foco, um projeto de pesquisa, mapeamento das plantas tintoriais, né, e com um foco sempre no potencial da biodiversidade brasileira. A gente que acaba aprendendo, né, e sendo educado sobre as referências da América do Norte, né? E eu quis quebrar um pouco também essa barreira, né, dessa visão eurocêntrica. Por mais que eu tinha ficado 7 anos lá, eu voltei com uma potência de querer aprender mais sobre o Brasil, de aprender mais sobre a biodiversidade brasileira, né? O Brasil é o país com a maior biodiversidade vegetal do planeta. Então, entendendo que a gente tem muito que aprender, né, muito que conhecer. Os especialistas dizem que a cada 3 horas é descoberta uma planta nativa. Então, a gente tem muito caminho e campo fértil para percorrer dentro de pesquisa, né? E ao longo dessa minha trajetória, né, eu acabei descobrindo, assim, na prática, que a minha pesquisa, na verdade, ela não era sobre cores naturais, mas ela era sobre a relação, né, sobre vínculo, era sobre a planta e a cor, né, o corpo e o território, a tradição, né, e o futuro. Então, eu passei a ver o design, tanto o design quanto essa relação, né, de estudo da moda, que é desse segmento que eu venho, como uma linguagem viva, né? Uma forma de pensamento que nasce da escuta da natureza. Vocês vão ver que eu vou estar falando muito sobre escuta, né? Que é a escuta é estar presente, né? Você ter presença e observar dentro dos princípios da natureza como tudo está em perfeita sincronia, né? Como as soluções elas também já estão todas dentro da natureza. Então, com isso, eu acabei, assim, aprendendo com o tempo da matéria, né, com o ritmo da natureza, com o ritmo das estações do ano, com as pessoas, né, que atravessaram o meu caminho, e com essas vozes, né, que guardam esses saberes antigos, esses saberes tradicionais. Gente, acho que tem alguém com o microfone aberto. Vou pedir só para fechar, porque faz um ruído aqui no fone. É, E eu gosto de dizer que a natureza, ela me ensinou que criar também é devolver. Que esse gesto de criação, né, o gesto criativo, ele pode ser, antes de tudo, um gesto de cuidado, tá? Eu vejo muito essa relação, assim, de afeto, de amor com a natureza, com esse gesto de cuidado. Então, diante disso tudo, né, hoje eu me reconheço como uma pesquisadora da flora tintorial brasileira, e também como uma artista, né, que transita entre a ciência e a arte. Eu também vejo como uma maneira de expressão artística, né, e as tintas naturais e essa conexão com a natureza.
E eu vejo que o meu percurso, ele é, na verdade, esse grande exercício de escuta da natureza. É lidar com o visível e com o invisível, buscando esse design que regenere esses vínculos, né? E que também, de alguma maneira, reencante o mundo, né? Com essas cores naturais. É, aqui. Bom, falar um pouquinho sobre a natureza como um método. Para mim, não é sobre aprender sobre a natureza. A gente está sempre aprendendo sobre a natureza, mas assim aprender com a natureza. Né, o meu processo ele começou a partir desses experimentos tintoriais, né, esse contato com esse universo plantar, né, com a botânica, com as plantas, e observando como essas plantas reagem à luz, como esses pigmentos reagem com o tempo, entender que cada extração, né, cada variação de cor, ela também acaba se tornando esse exercício de escuta e de registro. A gente sabe que na prática uma planta que é cultivada aqui no Cerrado, que é onde eu estou em Brasília, o plantio é diferente quando a gente está falando do norte do Brasil, né? O pH da terra é diferente. Então, também entender que existem todos esses fatores, né, externos que podem também influenciar nessa nesses resultados. Acabei de ver aqui uma mensagem, apareceu Giovana, de Londres, morou comigo, gente, minha companheira, que atravessou comigo um grande caminho quando eu morei em Londres. Giovana, beijo. Então, aos poucos, esse fazer manual, ele também acabou se consolidando como um método, né? Com o tempo, a gente vai criando uma metodologia, né, de identificação dessas plantas, de entender como elas funcionam, essas extrações, entender a cor a partir dos ciclos da vida dessa planta, porque quando você faz uma extração de uma planta fresca, ela é diferente de quando você faz uma extração dela já desidratada, já ela mais antiga. Então, também entender essas diferenças, né? Entender que não tem fórmulas pré-estabelecidas, que esse movimento é muito orgânico, né? É muito flexível, é muito natural. Então, hoje, aqui na Matricária, eu já reúno um acervo com mais de 500 espécies tintoriais brasileiras, catalogadas, analisadas, né, registradas, e consolidando essa base, né, que traduz em cor essa diversidade, né, essa biodiversidade dos nossos biomas, dos nossos territórios e, querendo ou não, das paisagens, né, do nosso país. Esse meu banco de dados, né, ele acabou também se tornando o centro da minha pesquisa, né? Esse é um estudo sobre o Brasil que é visto pelas cores que a própria natureza revela. Então, para além de um tema de observação, é um método de conhecimento que ensina a gente a perceber, a sistematizar e a criar esse diálogo com a vida. Então, aqui nessa imagem, né, eu comecei essa pesquisa com pigmentos, né, de uma forma mais individual, então fui entendendo também que cada estado, que cada território, cada bioma tem vegetações diferentes, tem frutos diferentes, tem climas e temperaturas diferentes. E naturalmente a gente tem cores diferentes, né? Então eu comecei muito a brincar com esse posicionamento primeiro de olhar para o Brasil, né? Olhar para dentro do Brasil e da sua potencialidade e de entender, né? Eu estou aqui no Cerrado, a gente tem uma paleta, você está na Amazônia, você está na Caatinga, a gente tem cores diferentes, né? E essa é uma riqueza, né? Essa é uma leitura do Brasil, né? Pela essa perspectiva das cores, estudando sobre os pigmentos naturais e as plantas tintoriais. Eu também aprendi muito sobre o Brasil, sobre plantas que não são nativas, mas que foram trazidas para o Brasil em outras épocas, né? E o que, que isso diz sobre a gente, né? A nossa primeira moeda, que foi o pau-brasil, né? Tanto que hoje ele está em extinção. O urucum, né? Que também foi muito utilizado como uma moeda de troca, como tanto além de um pigmento, mas como uma especiaria. Então, plantas que foram trazidas, que hoje fazem parte da nossa cultura, da nossa história, que a gente vê e fala, nossa, mas essa planta não é nativa, eu tinha certeza que era. Né? Também entender um pouco da nossa história,
quando a gente olha para a botânica, né, que é muito rico esse estudo, e também pelas cores. Então, nessas imagens aqui que eu selecionei, para mostrar para vocês um pouquinho como isso funciona, né? Então, quando eu entro em contato com alguma espécie, essa espécie vem para o ateliê, né? E eu faço uma identificação botânica dela, faço experimentos, diferentes tipos de extração, diferentes métodos, métodos a quente, métodos a frio, fricção, decocção, faço uma combinação com reagentes e modificadores, né, para modificar, às vezes, o pH daquela solução e trazer um espectro diferente. Então, só para vocês entenderem, assim, a partir de uma espécie, a gente tem uma possibilidade grande de um círculo cromático por meio de uma mesma espécie, né? Então, essa foto aqui, se eu não me engano, que tem uns papéis embaixo, isso são todas as cores a partir da casca da cebola. Então, a gente tem um amarelo, a gente tem um mostarda, a gente tem um verde, um terracota, um verde escuro, um verde claro. Então, a partir de uma mesma espécie, a gente tem um desdobramento grande, assim, de possibilidades dentro dessa mesma cor. Então, eu vou registrando, né, esses testes, tingimento, pigmento, tinta natural, fazendo teste de solidez à luz, teste de lavagem, e entendendo essas diferenças, como eu disse no começo, né, uma cebola que é cultivada aqui, ela vai ser diferente de uma cebola que é cultivada no Rio Grande do Sul, e às vezes o que chega para a gente não tem a rastreabilidade, né, mas a gente também consegue fazer algumas conexões, então, querendo dizer tudo isso para dizer que é infinito. É infinito esse estudo, né? São infinitas possibilidades. É, Tá, vou falar um pouquinho sobre o meu livro, né? Que chama A Natureza das Cores Brasileiras. Esse livro nasce dessa vontade de reunir em um lugar só, né? Em um só corpo, mais de 10, 12 anos de pesquisa sobre a flora tintorial. Então, depois de percorrer esses territórios, né? E também fazer parceria com outros pesquisadores, né, principalmente botânicos também, que já tinham uma pesquisa em andamento, né, eu também aproveitava aquele conteúdo que já tinha sido desenvolvido, coletar espécies, né, registrar esses experimentos, eu senti essa necessidade de criar uma ferramenta, né, uma obra que pudesse compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, né, de uma forma mais acessível, de uma forma visual, de uma forma inspiradora. Então, nessa minha publicação, eu reuni eu reuni 100 espécies tintoriais, cada uma delas tem a sua história, né, tem a sua cor, tem o seu território. O livro traz, para além dos resultados cromáticos, o contexto cultural de cada espécie, né, olhando muito sobre a cultura dessas plantas em diferentes territórios. Isso foi uma coisa muito legal, porque a gente, quando fala, e assim, 99% das espécies que eu trabalho hoje são espécies que têm propriedades medicinais também. Então, são espécies que, de alguma maneira, a gente já ouviu falar, né, sobre, né, os saberes populares, ou já conversou com algum raizeiro, com algum curandeiro, né, que já faz o uso dessas plantas. Então, eu trouxe um pouquinho sobre isso também, essa simbologia, né, e esse contexto ecológico também de cada planta, que acabou revelando, né, como a cor também é uma expressão do lugar, né, e da memória daquele território, daquele local. Desde que eu lancei no ano passado, parece que faz tanto tempo que eu já vivi tanta coisa desde o lançamento do livro até aqui, que parece que já tem tempo que ele está rodando aí pelo Brasil. Mas desde que eu lancei, ele vem sido muito bem recebido, né, nos segmentos de arte, design, arquitetura, decoração. Eu sinto que ele acaba despertando esse olhar mais atento para as cores que nascem do próprio território, né? Todo mundo já ouviu falar na ruda, todo mundo sabe, né? Ela espanta mal olhado, mas poucas pessoas sabem que ela tem potencial tintorial, né? Que a gente pode produzir uma tinta, né? Que ela tem, para além disso, propriedades medicinais. Então, eu também quis trazer uma linguagem que fosse de fácil acesso, tanto para crianças como pessoas mais velhas, que de alguma maneira pudessem se conectar, né? Ou de uma forma olhando para o design, ou de uma memória, né? Ou de uma memória afetiva.
E o livro também está entrando nesse campo da educação. Ele vem sendo utilizado por escolas, por universidades, por educadores, né, como essa referência para projetos voltados tanto para sustentabilidade, quanto para meio ambiente, ecologia, arte, design, com esse foco na natureza brasileira, né, no potencial da nossa biodiversidade. Com o desdobramento do livro, eu também lancei o leque cromático, que é esse que está na nossa imagem aqui, que é o leque cromático da flora tintorial brasileira. Então, ele também é um instrumento de estudo, né, uma ferramenta de criação, que ele propõe uma nova forma de pensar a cor. Né? A gente que está acostumado com esses sistemas tradicionais e industriais, né, de referências eurocêntricas, né, leque da Pantone, todas essas referências, esse leque ele propõe uma ruptura, né, simbólica quase, que valoriza as cores da nossa biodiversidade, convida a esse olhar para o Brasil, né, por meio das suas cores. Então, tanto o livro quanto o leque, e eu também lancei uma bandeira cromática, porque eu acho essas cores tão lindas, que eu fiquei com vontade de colocá-las na parede, né? Eu não queria que o livro ficasse fechado, o leque ficasse fechado. Então, fiz essa bandeira também. Falei, vamos colocar na parede para a gente ver essas cores, né? Para a gente reconhecer essa potencialidade também. Pensando também como uma tentativa de traduzir essa pluralidade do Brasil, né? Em linguagem cromática, reforçar que essas cores brasileiras estão aí, né? São vivas, são mutáveis e que também estão profundamente ligadas, né, à identidade do nosso território e da nossa história, né, da história do Brasil. Já fazendo um merchan, quem quiser comprar o nosso livro, está disponível no nosso site. Se for sua primeira compra, a Thalita já segurando dela. Se for sua primeira compra, você pode usar um cupom Curioso por Natureza, você tem 10% de desconto. Para quem está em São Paulo, o livro está sendo vendido na loja do Maurício Arruda, a Mal, sendo vendido lá, chegou semana passada. Bom, vamos continuar aqui no próximo slide. Eu vou agora começar a mostrar alguns projetos para vocês que eu venho atuando nos últimos anos. Tem alguém pedindo cupom. Porque a mensagem, Thalita, ela aparece aqui para mim. Ótimo, isso é bom, isso é bom. O cupom é Curioso por Natureza, tudo maiúsculo. Você coloca no campo de cupom quando você for finalizar a sua compra. Vou começar falando sobre esse projeto, que é um projeto assim do meu coração, que é o Brasil em Cores, que foi um projeto que eu desenvolvi em 2021, ali perto de pandemia e toda aquela questão que a gente não estava podendo sair de casa, né? Então, foi muito com o pensamento de inspiração de como se aproximar da natureza, trazer essas cores para dentro de casa. O projeto chamou Brasil em Cores, Redescobrindo os Territórios Brasileiros. Foi uma parceria feita com a Souvenir, né? Foi um estudo de cores que a Souvenir me solicitou. A Souvenir, na época, estava fazendo 60 anos, então eles queriam um marco, né, na história da marca, de como ressignificar essas cores, de como trazer esse olhar para a biodiversidade brasileira, né, para o potencial do Brasil. Então, a gente teve uma ideia, já que a marca estava fazendo 60 anos, de trazer 60 cores, divididas por biomas. Então, foram 10 cores por bioma e 10 plantas. Então, a gente trouxe uma versão em catálogo, que era como uma viagem pelo Brasil, né, para você percorrer esses biomas. Esse projeto, ele nasceu desse desejo, né, de traduzir a pluralidade, né, e a diversidade dos biomas brasileiros. Então, foi nessa época que eu me posicionei muito sobre pesquisa em diferentes biomas, né, entendendo que a gente tem diferentes cores, diferentes culturas em cada bioma. Então, depois de todos esses anos, né, pesquisando as plantas tintoriais, essas relações com cada região, entendendo, né, a identidade cromática de cada um desses lugares. Cada lugar desse tem uma cultura, tem uma maneira diferente de expressar a vida, né, de o clima, né, temperatura, vegetação. Então, a gente lançou essa coleção de cores,
que refletisse esse Brasil. Então, são 6 paletas inspiradas nos biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Esse é um material muito rico. Nessa imagem a gente consegue ver, a gente tinha uma abertura de cada bioma com um texto que é um poema sobre cada local, cada cultura, cada literatura, música também. E a gente traz essas plantas, né, contando essas histórias. Então, a gente tem um textinho sobre cada planta, a gente tem um mapinha também do Brasil, né, trazendo essas cores. E a gente tem a cor da Souvenir, né, que já existia no leque da Souvenir, que traz a inspiração, né, sobre esse conteúdo. É um material super lindo, está disponível no site da Souvenir. Se você digitar Brasil em Cores, tem um catálogo, tem uma parte do site também que é super interativo. Você vai clicando no mapa do Brasil em diferentes biomas e as cores vão aparecendo. Foi um projeto que trouxe muita luz para esse assunto, assim, né? A Silvia Garcia, né, da Souvenir, a diretora, ela me deu muita liberdade para a gente poder trazer essa liberdade poética, né, e falar sobre o Brasil e sobre a sua potência, comemorando os 60 anos da marca. Por mais que não fosse um desenvolvimento de tinta natural, mas a gente estava ressignificando e trazendo esse viés, né, da potencialidade do Brasil para as telas, né, para essa publicação. Foi uma repercussão muito legal, né, ampliou muito esse diálogo entre arte, design e arquitetura, e inspirou, né, muitos brasileiros a pintarem as suas casas, seus projetos, né, afetivos. Então a gente recebia muitas mensagens, né, na época ali estava terminando a pandemia, eu pintei a minha casa com uma cor tamarindo, que é inspirada no jatobá, e eu moro na Mata Atlântica, mas eu sou do Cerrado, então foi muito legal fazer essa conexão. Então eu fiquei feliz que essa era a meta, né? Era trazer essa conexão das cores, né? Fazer com que as pessoas se identificassem ali com aquelas cores, fizessem a relação de, nossa, tem isso na minha cidade, pô, que legal, essa cor é inspirada nessa planta. Então, foi um projeto muito legal. E, posteriormente ao lançamento do Brasil em Cores, a Souvenir lançou uma linha de tintas minerais, né, chamada Cores da Terra. Acredito que alguns de vocês devem conhecer, mas ela foi inspirada nos princípios desse projeto, né? O que para mim foi muito rico e muito especial entender, né, que o alcance e a relevância de iniciativas como essa são referência para um novo modo de pensar, né? A cor no design contemporâneo. Então, uma sementinha que a gente plantou lá na frente, né? Foi um estudo tão bonito, tão bem recebido, né? De uma forma muito afetuosa, e mostrou, né, a relevância para o desenvolvimento de um produto, né? Ser aplicado de fato. É uma linha de tintas minerais, né? Feitas com argilas e pigmentos minerais, né? Terra, barro, de origem nacional. Com o tempo, acredito que eles vão acabar expandindo essa coleção também. Se eu não me engano, tem 6 cores hoje no mercado. E foi esse ponto de virada, né? Mostrar que as cores da nossa biodiversidade, né? As plantas tintoriais do Brasil, elas são capazes de construir essas narrativas próprias, né? Se libertar desses padrões eurocêntricos, né? E se alinhar a essa identidade viva e a pluralidade, né, do território brasileiro. O próximo projeto que eu vou trazer é uma expedição que eu fiz para Belém com um grupo de arquitetos, né, o Pablo Vale e o Luiz Guedes, né, da Guá Arquitetura. Quem não conhece o trabalho deles, vale muito a pena conhecer, porque a Guá, ela tem uma visão muito parecida com a minha, assim, com essa mesma intenção de compreender a natureza como um mestre, né? E o território do norte do Brasil, né, que eles estão no bioma amazônico, como essa fonte de conhecimento. A Guá, ela tem essa referência, assim, de tudo que eles criam no estúdio, precisa ter uma identidade local, né? Precisa combinar com esses saberes tradicionais, com as novas tecnologias. Então, eles têm um estudo muito profundo sobre carpintaria amazônica, né? Os grafismos indígenas. Então, como continuar viva essas tradições, né? Das palhas. Foi muito lindo de conhecer
o trabalho deles mais de perto. Nas 2 últimas edições da Semana Criativa de Tiradentes, eles estavam lá com a Casa Pará, então é um projeto que está tendo bastante exposição, né, e divulgação, vale a pena darem uma olhada lá. Eles estão bem ativos agora na COP, e eles assinaram o projeto da Museu das Amazônias. Não sei se estou falando certo, gente. Museu das Amazônias, o Museu da Amazônia, né, que é lá em Belém, que é uma grande referência agora. E eles me convidaram em 2023 para fazer uma expedição, né, em Belém, para conhecer um pouco mais de perto a cultura, né, paraense. A ideia dessa expedição era desenvolver uma paleta de cores extraído de plantas locais, para que eles pudessem utilizar nos próprios projetos essa referência das cores do bioma amazônico, né, do norte do Brasil. Quem conhece o norte, e foi a primeira vez que eu fui, assim, é um Brasil dentro do Brasil, né? É muito diferente, é muito exótico, é muito incrível, é muito diferente, né? Aromas, sabores, cultura, cores, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de visitar o norte sendo guiado pela Guá, porque qual que era o nosso plano, né? A gente visitou comunidades, né, e florestas para conhecer guardiões da natureza, pessoas que eles já mantêm laços de trabalho. Então eu conheci mestres carpinteiros, né, que têm já um conhecimento muito grande sobre madeiras. Então a minha pergunta para eles era: qual madeira vocês manipulam que deixa a mão de vocês manchada, né? Qual é a memória que você tem do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, quando ele também era mestre carpinteiro? Como que era essa relação com a madeira? É uma madeira que muda de cor ao longo do tempo, né? Eu fui conhecer também ceramistas, que a gente tem a cerâmica marajoara, que também é pigmentada com pigmentos naturais, né, minerais. Então foi muito rico entender também, conhecer o solo, né, a terra. A gente foi para a Ilha do Marajó, que tinha um mineral rosa que eu nunca tinha visto na vida. Então, assim, foi tudo muito mágico, assim, muito encantador e muito... é, foi uma surpresa, né? E eu fui também conhecer raizeiros, né? Mestres que já trabalhavam com plantas medicinais há muito tempo. Então, eu fui sendo apresentada para esses personagens, né, para conhecer um pouco sobre o trabalho deles com as plantas, e a partir daí fazer uma coleta, né, em pequena escala e trazer esse material para fazer os testes, né, para fazer as análises. E acabou que cada encontro foi uma lição assim sobre o tempo da floresta, né? Sobre como que o design ele pode nascer dessa escuta da natureza, e dessa vivência nasceu uma paleta cromática que eu quero mostrar aqui um pouquinho para vocês, um pouquinho sobre essa expedição, né? Então, essa primeira paleta foi uma paleta que eu fiz com o senhor Paulo Arara, que ele é um guardião da floresta, e ele é um mestre em fazer banhos de floresta. Então, você chega lá e está com esse banho que foi preparado para você, com ervas locais, né, aromáticas, medicinais, um trabalho muito rico. Ele também é um pesquisador da natura. Então, eu tive a oportunidade de entrar, né, na mata com ele, fazer algumas coletas, saber a relação dele com essas plantas, com as cores, né, de novo, como que você manipula essas plantas, o que que dá um pigmento, o que que é mais difícil de lavar depois. Então, trouxe, né, esses materiais para Brasília, para o ateliê, fiz as extrações, essa é uma das paletas do Paulo Arara. Eu e a Guá, a gente também nomeou as paletas com o nome das pessoas, né, trazendo, assim, essa intenção, né, de que por trás de uma cor tem um território, tem uma pessoa, né, tem uma cultura. Então, essa é a paleta do Paulo Arara. Essa é a paleta da Dona Carmelita, que ela tem uma banca na feira Ver o Peso, que é uma feira incrível, quero um grande sonho conhecer. E ela trabalha muito com sementes, né, com cascas, né, tudo também para fazer instrumentos e decoração. Então foi muito rico conhecer a curadoria que ela faz, ela e o esposo, né, desses materiais. Então essa é a paleta da Dona Carmelita. Esse é o mestre Valdilei, é um mestre carpinteiro, né, que tem um trabalho lindo
criação de bancos, né, de casas, uma relação linda com a madeira. Ele construiu a própria casa, que é essa casa que a gente está sentado na porta, sempre com trazendo esses grafismos, né, esses desenhos arquitetônicos, sempre reverenciando a cultura do Pará. Então, essa é a paleta do mestre Valdilei. Essa é a paleta do mestre Edinaldo, que também é um mestre carpinteiro, mas ele também cultiva açaí. Então, tive a oportunidade até de conhecer o famoso açaí galego, que é o açaí que eu pensei que fosse branco, mas ele é verde. E, por coincidência, eu estava com a roupa verde no dia, exatamente a cor do açaí. Então, trouxe, né, alguns dos materiais dele para o ateliê para fazer testes, e essa foi a paleta do mestre Edinaldo. E essa foi a nossa paleta final, uma paleta bem linda, tem sido utilizada pela Guá como uma referência de cores, né? Então, como expressar o seu território, né, através das cores. Foi uma parceria bem linda, fiquei bem feliz com o resultado. Queria pedir para a Thalita passar um vídeo, é um vídeo rapidinho, de 1 minuto, que a gente fez lá em Belém. É um vídeo que foi feito para as redes sociais, então ele vai estar na vertical, mas só para vocês sentirem um pouquinho dessa vivência. Meu nome é Maibe Marucolo, eu sou pesquisadora da flora tintorial brasileira e, a convite da Guá, eu vim aqui conhecer as cores da floresta, conhecer um pouco da magia da cultura paraense. Fazer essa parceria é exatamente buscar, né, a essência da terra, das pessoas daqui da nossa região. O nosso intuito é continuar valorizando um pouco mais, né, falar mais um pouco sobre o norte, sobre a Amazônia e aquilo que a gente acredita de mais profundo, né. Essa paleta vai ser uma surpresa, mas é uma oportunidade também da gente se entregar no novo e deixar que a natureza dite as tendências, né? As cores vão vindo e com elas também quem estão por trás dessas cores, para que a gente possa também construir uma cadeia produtiva e honre as pessoas que têm esse conhecimento, né? A cor é muito importante para a gente no Pará. A cor das casas, a cor do açaí. E esse trabalho foi muito legal porque a gente passou por vários lugares coletando vários tipos de frutas, pigmentos e, mais do que tudo, várias histórias por meio dessa cor. Legal, obrigada, Thalita. Maravilhoso, né? Só deixa eu comentar, porque é muito lindo. Deixa. A gente tem alguma pergunta até aqui, Thalita? Você quer me trazer alguma coisa? Ou posso continuar? O pessoal ainda não mandou nada no chat, Tá. então eu só vou reforçar. Então, podem mandando dúvidas, tá? Fiquem à vontade, eu acho que é um bate-papo muito aberto. E aí a gente vai trazendo também. A Maide, vocês viram que ela tá vendo também as perguntas, então qualquer coisa você já puxa aí, tá bom? Joia. Bom, vou passar para o próximo projeto, que é um projeto recente, né? A parceria com o arquiteto Maurício Arruda, para Casa Cor, São Paulo. Foi uma oportunidade de levar esse pensamento sobre a cor natural, dessa vez para dentro de um espaço urbano, né? Para um parque. Então, o nosso ponto de encontro foi essa vontade também de repensar a casa como um organismo vivo, né? E desenvolver essa paleta que trouxesse e traduzisse essa relação entre natureza e a cidade, né? Então, a referência era o Parque da Água Branca, em São Paulo, que foi aonde foi sediada a Casa Cor esse ano, que é um espaço urbano, né, onde a vegetação ainda se mantém presentes, né? Então, foi muito legal poder trazer a referência da onde estava sendo sediado o evento, né, para dentro do ambiente. Então, vou explicar um pouquinho mais sobre como isso aconteceu. Mas o Maurício, ele já conhecia a minha pesquisa, né? Ele já conhecia o meu livro, e quando ele recebeu esse convite da Casa Cor, ele entrou em contato
para a gente fazer uma parceria, mas a gente ainda não sabia como que ia ser isso, né? Então veio muito essa ideia de, para além de pigmentos naturais extraídos de plantas brasileiras, o que mais a gente pode trazer, né? O que que a gente pode trazer como um ponto é, diferencial? Então, é uma paleta que foi baseada nos elementos do parque, né? Eu estive no parque algumas vezes e a gente fez algumas rodadas de observação, de coletas e registros do parque. A gente teve acesso à lista de plantas, né, de espécies que foram cultivadas lá. É um parque muito antigo, então tem muita história. E aí trouxe muitas coisas para o ateliê, coisas que eu ainda não conhecia, para fazer extração, né, para a gente chegar num resultado final. Outras eu já conhecia, então a gente já fez conexão com o que a gente já tinha da pesquisa. Então, era a ideia de trazer para esse ambiente, né, construído na Casa Cor, uma leitura real das cores dessa paisagem, né, brasileira que é o parque. Então, eu fiz uma seleção de 20 espécies tintoriais e a gente resultou em uma paleta de 60 cores. Como eu disse no começo, né, a partir de uma planta, a gente tem um desdobramento. Então, a gente fez um desdobramento de 6 tonalidades a partir da mesma espécie, a gente escolheu 3. Então, foram 20 espécies, né, 20 vezes 3, 60 cores que estavam compondo, né, essa paleta. Essa colaboração com o Maurício foi muito rica, foi muito especial, porque permite a gente aplicar essa pesquisa nesse contexto, né, dispositivo que tem uma grande visibilidade como a Casa Cor, né? Então, ela acaba trazendo também como a cor, né, é um elemento que comunica valores, né, que comunica cultura. Foi uma repercussão, assim, muito positiva, né, nesses setores aqui de vocês, de arquitetura, design, né, design de interiores, e também de sustentabilidade. Eu acredito que a gente entende também que isso reconhece o potencial dessa abordagem, né, em promover essa reconexão, né, em um espaço urbano e esses processos naturais. Por mais que não tenham sido utilizadas tintas naturais, a gente conseguiu trazer, né, e consolidar essa possibilidade de integrar a pesquisa tintorial a esses sistemas, né, esses projetos contemporâneos, e com isso a gente amplia esse entendimento da cor como uma ferramenta de identidade, né? Como uma ferramenta de sustentabilidade também no design. Mari, Então foi, sim? só uma dúvida. Se você estiver projetando alguma coisa, a gente não está vendo a sua tela nesse momento. A gente foi acompanhando a sua Ah, fala, mas eu acho que eu quando acho eu que quando puxei o você. vídeo, é Isso. isso. Ah, Eu, não, vamos voltar aqui. obrigada, Thaís, por. É que eu também peguei, eu estava na fala e eu falei, será que é isso? Bem, agora? Agora foi. Foi? Tá. Perfeito, obrigada. Vou até voltar aqui nessas fotos, né? Então, cada ambiente da Casa Cor era inspirado em uma das plantas do parque, né? Tinha um hall de entrada, onde o Maurício propôs para que eu montasse como um ateliê, né? Como um laboratório. Então, eu trouxe esses corantes, trouxe a materialidade, a gente tinha um balcão, né? Com tudo exposto. E a gente também fez um painel da onde estavam essas plantas tintoriais dentro do parque. Então, foi um trabalho, né, de fazer esse mapeamento e de mostrar essa cartografia e as cores, né, inspiradas. O projeto chama As Cores do Parque. Então, a paleta de cores da Coral, né, foi um projeto patrocinado pela Coral Tintas, né, o nome do ambiente era Casa Coral, Cores do Parque. Então, essa é uma paleta que já existe no mercado, vou até passar aqui. Essa foi a paleta das 60 cores. Então, todas as cores utilizadas pelo Maurício nos ambientes tinha essa relação, né, com o potencial da biodiversidade do parque. Quero aproveitar e pedir para a Thalita passar um vídeo desse projeto, que é um vídeo muito, muito bonito, muito rico, que eu acho que vale a pena para somar aqui a essa fala também. A
Casa Coral é um momento de respiro para a gente pensar como vai ser a casa num futuro que está ali na frente. E se tem um lugar onde a gente encontra essa resposta, esse lugar é a natureza. A gente está dentro do Parque da Água Branca, um espaço onde o tempo desacelerou, onde a natureza resiste, onde a cidade respira. Mas se inspirar na natureza para criar a Casa Coral foi uma ideia que começou a 30 quilômetros daqui. Mais precisamente em Mauá, na Reserva Coral Tangará. Aqui a AkzoNobel, empresa a qual a Coral faz parte, iniciou em 2007 um projeto de conservação da Mata Atlântica numa área de 700 mil metros quadrados, dentro da maior fábrica de tintas do mundo. Foi esse ideal de conservação presente na essência das tintas Coral que me fez olhar para a natureza do Parque da Água Branca para desenhar esse projeto. Com mais de 150 espécies de flora catalogadas, o parque abriga uma biodiversidade rica de plantas. Então, para me ajudar, eu convidei a Maybe Marocolo, que pesquisa pigmentos naturais produzidos a partir de plantas. Identificamos 20 plantas tintoriais que dão origem a mais de 60 cores e nos inspiramos nelas para criar uma paleta de 10 cores do parque. Tâmara, inspirada no jacarandá, fogão de lenha, inspirada na aroeira, areia de canoa, inspirada no abacateiro, jangadeiro, inspirada na amoreira, beija-muleto, inspirada no eucalipto, púrpura marroquina, inspirada no pau-brasil, vista da cidade, inspirada no genipapo, ocre profundo, inspirado no pau-ferro, linhaça, inspirada na nespereira. Essas cores traduzem a riqueza de formas e texturas, a criatividade e a liberdade, a resiliência e o talento dos designers, dos artistas e dos profissionais. E nessa casa, todos são brasileiros. A Casa Coral é uma homenagem à casa brasileira. Diversa, vibrante, afetiva e cheia de memória. Ela celebra uma forma de morar que valoriza a história, a ancestralidade e o afeto. Um espaço onde cada detalhe tem alma. A Casa Coral é sobre o Brasil que eu acredito. Múltiplo, afetuoso e inventivo. Um país que se reinventa com o que tem de mais precioso, a sua cultura, as suas mãos, a sua natureza. O Brasil real é maximalista, criativo e apaixonado pela vida. E é por isso que nenhuma história nossa deve ser contada em preto e branco. Perfeito, que foi. Vou voltar a compartilhar agora, então, hein? Agora que eu aprendi. Eu acabei não comentando. Tá passando, Thalita? Perfeito, tá sim. Bom, a gente está acabando já aqui os projetos, mas esse também é um projeto muito especial. E como a gente está já aí caminhando para o final de ano, né, eu quis trazer essa referência dessa colaboração que eu tive, né, a oportunidade de participar com o Michel Lott, que é um grande amigo, um amigo de pesquisa e de trabalho, a gente trabalhou juntos na Souvenir. Ele é um diretor de arte, né, e um cenógrafo, e ele foi convidado para fazer uma instalação de Natal aqui em Brasília, no Shopping Casa Parque. Quem já conhece o Michel sabe que ele faz algumas coisas assim bem diferentonas, né, bem mágicas, bem lindas, bem coloridas. E o nome do projeto é Onírica, né, o Natal dos Sonhos. Então, era um projeto muito voltado a também uma experimentação sensorial, né, com fluidez, com transparências, né, elementos que estimulavam o toque, a luz, né, a iluminação, a imaginação, né, o encantamento. Então, a minha contribuição foi desenvolver a identidade cromática dessa árvore de Natal. Isso que vocês estão vendo é uma árvore de Natal, né? Também para a gente desconstruir esse conceito do Natal vermelho, com Papai Noel, com neve na Antártida, né? Um Natal mais brasileiro, né? Qual é o nosso Natal? Quais são as nossas referências? Quais são as nossas espécies, né?
como celebrar o Natal com neve, sendo que nem neve a gente tem, né? Então, assim, foi também um projeto para a gente também quebrar algumas rupturas, principalmente de shopping, né? Que shopping geralmente você chega, Papai Noel, aquelas espumas brancas, né? Então, foi um projeto para a gente também ressignificar, né, essa questão do Natal e quais são os nossos elementos, né, brasileiros. Como a gente estava em Brasília, e esse shopping foi em Brasília, a ideia também era trazer elementos regionais. Então, eu utilizei 3 matérias-primas, o urucum, o pau-brasil e a própria terra de Brasília, que é em alguns locais a gente tem uma terra bem escura, assim, terracota. E com essa materialidade, eu fiz a extração, né, preparei os pigmentos e desenvolvi e produzi algumas aquarelas, né, também inspiradas nessa leveza, na translucidez, né, nessa luz. E esses desenhos foram fotografados e digitalizados, e a gente mandou rodar, né, em tecidos de fibra natural para compor essa superfície da árvore, né? Então, era um projeto também muito inspirado em Brasília e no Cerrado. Então, o Michel trouxe toda essa vegetação, né, das sempre-vivas, dos capins do Cerrado, para ornamentar essa árvore de Natal. Os ladrilhos hidráulicos também foram feitos todos aqui em Brasília por artistas aqui da ladrilharia. Então, foi um projeto que trouxe toda a equipe local, artesãos, marceneiras, um grupo de mulheres, a Poli Salomé, um trabalho muito, muito lindo, assim, muito rico. Então, quis trazer ele também para vocês verem esse olhar da onde a gente consegue entrar com as cores naturais, né? Ressignificando os conceitos, né? Trazendo essa materialidade que traz uma reconexão, né? Trazendo a pluralidade do Brasil e a potência, né? Da nossa biodiversidade. Eu falo isso muito, porque é exatamente isso, né? Esse projeto de analisar, registrar, mapear e compartilhar essas cores, é para a gente poder embelezar os nossos projetos, né? Falar dos pigmentos naturais, falar das plantas tintoriais, né? Falar com propriedade do nosso país, né? É sobre isso. Bom, o nosso último projeto que eu vou falar, é porque está dando nosso tempo aqui, chama Códigos Sonoros. Foi um estudo de cores solicitado por uma empresa chamada Interprint. A Interprint é uma empresa alemã, mas tem uma sede no Brasil. Esse projeto, estou dando um spoiler aqui, ele vai ser lançado oficialmente amanhã em Curitiba. Amanhã de manhã eu estou voando para Curitiba para acompanhar o lançamento desse projeto. Eles trabalham com cores, né, com aplicação de cores em produtos, e eles me convidaram para fazer um estudo de cores, mas eles não queriam um projeto que fosse uma associação imediata à natureza, né? Como eu já venho trabalhando, né? Então, pigmento marrom, né? Do barbatimão, do jatobá. Eles me pediram um projeto que fosse invisível à natureza. E eu estou finalizando meu segundo mestrado e tinha, né, um escopo de um projeto que eu desenhei junto com um amigo pesquisador, Daniel Mira, que é o fundador do Instituto NOUS, daqui de Brasília. E foi um momento de tirar o projeto da gaveta e falar, tá, vamos olhar para esse projeto então, que é um projeto que a gente está chamando de códigos sonoros, né? Que ele acaba sendo um desdobramento natural da pesquisa sobre cor e natureza. Quando a gente começa a estudar sobre cor e você vai aprofundando, você vai entrando assim em lugares muito diferentes, muito encantadores, né? Tudo que você aprofunda na sua vida, né? Você vai percebendo essas diferentes camadas. Então, a proposta do Código Sonoros, ela veio da observação que toda cor também é uma frequência, né? E por esse motivo, ela também pode ser traduzida em som. Então, a nossa ideia foi investigar como que as frequências cromáticas da luz se relacionam com as frequências sonoras e como que esse diálogo pode gerar essa nova forma de leitura sensorial e educativa da cor. Então, a gente se baseou nesse estudo também nos princípios da sinestesia entre luz e som, né? A gente explorou as correspondências entre ondas eletromagnéticas e ondas sonoras,
E a partir dessa relação, né, dessa combinação, a gente desenvolveu uma coleção de cores, que cada cor é associada a uma frequência específica, né, a uma paisagem específica. E cada cor representa também, né, um estado vibracional diferente. Então, é uma forma de perceber o ritmo da natureza através do olhar, mas também através, né, da escuta. Então, esse foi um projeto que integra, né, as áreas de ciência, de arte, de sinestesia, né, também de percepção. E o objetivo também era mostrar que a cor, ela não é só uma escolha estética, né, de beleza, mas que ela também é um sistema vibracional de informação e que isso também pode orientar para a gente processos criativos, né, educativos, sensoriais, códigos sonoros. Esse projeto ele traz também uma consolidação da natureza como fonte de conhecimento, né, e essa linguagem viva, né, traduzir frequências em experiências, né? Traduzir experiências que acabam estimulando novas conexões entre o design, né? Entre a natureza, entre o som e entre a percepção. Eu estou começando a divulgar esse projeto no meu Instagram, a gente já botou um teaser, vai vir alguns textos, né, para aprofundar um pouco sobre essa pesquisa que também é infinita, né? A gente trouxe o campo da combinação das frequências, mas a gente também trouxe uma camada de cultura sonora. Então, essa cor é utilizada em diferentes culturas ao redor do mundo e quais são os elementos vibracionais que essas culturas utilizam. Então, a gente traz também instrumentos, né, vibracionais, esses sons, fazendo o envelopamento, assim, da cor. E queria pedir o último vídeo para a Thalita tocar para a gente, para vocês sentirem um pouquinho desse projeto dos códigos sonoros. Sentir o vídeo, né? Isso já é sinestesia. Joia. Dei minha janelinha. Bom, vou caminhando aqui para o nosso final. Opa, que último. Bom, ao longo da minha fala aqui, né, eu tentei trazer para vocês diferentes maneiras de a gente olhar a natureza, né, como matéria, como cor, como som, né, e como uma metodologia também. Para além de um campo de inspiração, a natureza é um sistema inteligente e autorregenerativo, né, por isso que eu trouxe como tema a natureza como laboratório vivo. Então, quando a gente observa esses processos, a gente também compreende que tudo na natureza se organiza por interdependência, né, por ritmo, por equilíbrio. Os princípios, né, da natureza, eles podem e precisam orientar também a nossa criação, né, o nosso modo de criar. Então, designers, arquiteturas, né, e as artes têm hoje um papel também muito importante, muito decisivo, de deixar de apenas representar a natureza e começar a trabalhar junto com a natureza, né?
projetar, né, criar, passa a ser um ato de escuta, né, de representatividade, não de controle. Aprender com a natureza também é sobre rever os nossos métodos, né, nossas escalas de tempo e até o sentido do que a gente acha belo. A gente reconhece que a criação não está separada da vida e que cada escolha de material, cor, forma, tem impacto sobre o mundo que a gente compartilha. Então, eu deixo aqui o meu convite para vocês, que é muito simples, né? Esse evento, ele tem um foco em design de arquitetura, design de interiores, então, acredito que todo mundo se conecte com isso um pouco também, mas que cada um de vocês possa olhar para o seu campo de atuação, seja ele o seu ateliê, o seu escritório, o seu estúdio, a sua sala de aula, como um espaço de transformação, né, que a gente possa usar na prática, a nossa prática, para regenerar esses vínculos, né, para reconstruir esses sentidos e para traduzir nos nossos trabalhos o que tem de mais vivo no território que a gente habita, né? Então, criar hoje, ele também é um ato de responsabilidade, ele também é um ato político, ele também é um ato de esperança. Desculpa, a gente está passando um caminhão aqui, eu estou no meu ateliê, que é na minha casa, vida real. Então, é nesse gesto, né, entre o humano e o natural que o design vai encontrar o seu verdadeiro propósito. Então, é isso. Quem não conhece ainda o nosso Instagram, segue a gente lá no @matricária. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a minha jornada, né? Eu estou praticando também a minha fala, porque eu falo muito nós, mas sou só eu na Matricária. Tem o meu companheiro, Estevão, que está aqui, que me ajuda muito, tem sido um braço direito, mas o que uma amiga fala, sou eu keep. Sou eu keep. Mas é isso, gente. Estou aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Se não Uma tiver salva também. de palmas e temos perguntas sim. Eu acho que tem várias palmas presenciais aqui na turma. Almas digitais, eu acho que o pessoal também foi interagindo. E sim, a gente tem algumas perguntas, ainda bem que a gente tem um tempinho aí para compartilhar. Legal. Acho que vieram de vários projetos, assim, que eu acho que isso foi muito interessante, que você trouxe essas escalas, que eu acho que é muito interessante. E uma das perguntas, lá no primeiro projeto, realmente, quando você mostra a paleta de cores, tem esse olhar, né, em cima da vegetação, mas existem algumas cores que vêm dessa fonte mineral. E aí a Sim. pergunta é sobre exatamente essa relação com o poder tintório mineral. E realmente, como que funciona? O que que é esse mineral que você coloca? A primeira paleta que a gente está falando. Desse projeto, ele Ah, vem uma tá. paleta depois que tem um resumo, que Uhum. tá mineral Sim. 1, mineral 2, ah lá, ó, tem alguns Isso. minerais. Uhum. Essa contribuição, né, dos minerais, eu conheci esqueci o nome dele agora, é um mestre ceramista, e ele tem uma pesquisa sobre as terras, né, do local, sobre esses pigmentos minerais, porque a cerâmica marajoara, ela é feita a queima e depois ela é pigmentada, né? Eles vão passando a pedra de terra para pigmentar, para queimar. É um processo totalmente manual. Então, a gente acabou trazendo também, né, para além do universo vegetal, os pigmentos minerais, porque é uma tradição muito do norte do país, né, a cerâmica marajoara. Tanto que esse projeto do Museu das Amazônias, agora que foi feito em prol da COP30, as paredes internas todas do museu foram feitas com terra, com pigmento de terra. Então, também foi uma contribuição, né, desses pigmentos minerais para a gente compor essa paleta de cores, não só dos vegetais. Então, são fontes que vêm da terra, em sua maioria, assim, ou rochas também, Não, era um solo argiloso, né? solo. É um solo argiloso. Muito, muito legal. Uma outra pergunta que veio da Milene, ela é professora de arte e ela toca num ponto importante que eu acho que ela trouxe a questão do preconceito que alguns alunos podem ter, e eu acho que é importante a gente expandir isso além da sala de aula. O preconceito Uhum, que muitas pessoas podem ter com relação ao uso de tintas naturais. Como que você vê uhum. isso? Como ultrapassar essa barreira também? Eu acho que quando a gente traz essa questão do preconceito, né, e a definição da palavra já diz, né, é um pré-conceito do que é uma tinta natural, né?
A gente escuta muito falar, e essa minha experiência com grandes empresas de desenvolvimento de tintas para aplicação em parede, é o medo da tinta desbotar, né? É o medo da tinta vir sofrer alterações feias, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é com a relação que a gente tem com cores que mancham, cores que desbotam. Então, assim, você está comendo um açaí numa roupa branca e cai um pouco de açaí. Ai, manchou. Né? Mas por que que o manchar é ruim? Por que que o manchar, desde quando o manchar é feio? Né? Então, assim, tem uma história ali, né? A gente também está falando, trazendo essa beleza e essa autenticidade do pigmento natural. Então, por exemplo, para cores, para tintas naturais para aplicação em parede de área externa, eu, MAIB, não recomendo, por exemplo, pigmentos vegetais, porque a gente sabe que eles sofrem mais alterações que os pigmentos minerais. Né? As tintas feitas de terra, e muita gente hoje faz uso de tinta de terra para área externa, que continua belíssima, né? Mas, falando um pouco agora, sem ser desse universo de tintas de parede, né? Mas para aplicação, tanto em tingimento natural, quanto em papel, para mim, né, e eu sempre reforço isso, uma das belezas de se trabalhar com tintas naturais é porque a gente tem essa modificação ao longo do tempo. E a gente está sempre entendendo como a cor sofre alterações e fica feia. Não sempre. Às vezes ela pode desbotar e ficar mais clara, mas às vezes ela pode ficar mais escura. Às vezes ela pode modificar completamente. Por exemplo, a catuaba, ela tem, dentro das características morfológicas dela, alguns ativos que quando eu faço, por exemplo, o extrato da casca da catuaba e eu pego e fico passando ela de um pote para o outro, vou oxigenando ela, ela vai ficando vermelha. Ela é rosa e ela vai ficando vermelha. Então, quando ela oxida, ela escurece. Então, essa é uma das belezas de se trabalhar com tintas naturais, né? A gente fala, são cores vivas, né? São pigmentos vivos. Eu tenho aplicações aqui no meu ateliê de tintas de quadros, né, que eles vão mudando ao longo do tempo. E isso para mim é maravilhoso, né? É entender que é um movimento orgânico, que aquela tinta está viva, né, que ela continua trabalhando. Agora, quando a gente também usa pigmentos sintéticos, pigmentos artificiais, elas também modificam, né? Elas também clareiam, elas também mancham, elas também desbotam, né? Então, eu acho que isso também vai para um lugar da tal da cultura da permanência, né? Que nada pode desbotar, nada pode manchar, e nada é permanente nessa vida, né? Então, eu acho que a gente precisa flexibilizar um pouco esses nossos conceitos, né, sobre isso, antes da gente vir com esse pré-conceito, né, das tintas, entender que não dá também para simplesmente substituir o sintético pelo natural, né? Que é um outro processo, é uma outra morfologia, é um outro sentido, é um outro preço, né? É um outro valor, porque a gente tem aí muito tempo, né? Para se desenvolver uma tinta natural, são muitos dias, são processos longos. Então, acho que é mais sobre isso. Perfeito. Ótimo. Uma outra pergunta é bem interessante que a Vanessa, deixa eu ver aqui. Não, perdão, vou comentar da Vanessa, mas foi um pouquinho antes aqui. Só para não perder o nome. Tá tudo bem. Isso mesmo, é a Vanessa mesmo. A Vanessa Fonseca, a nossa aluna, que ela comentou depois, que a Cris, ela comentou da Cris, que ela se formou com a Cris, que fez uma pesquisa no PI dela, no projeto integrador dela no paisagismo sobre tintura natural, acho que foi aqui para Tito, foi um grande momento para a gente realmente ver que isso é possível ser trazido para a sala de aula. Mas ela perguntou sobre essa relação de ok, como trabalhar a cor e a sustentabilidade? Eu gostei da pergunta dela, porque a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como o uso de materiais naturais não necessariamente remete a uma sustentabilidade do processo. Eu já ouvi Uhum. algumas falas de vocês, suas, né? Sobre a escolha do material, como coletar esse material, e aí acho que é importante a gente ressaltar esse lugar. E me lembrou Uhum. muito uma fala do Maurício, que abriu a semana também, o Maurício Arruda, que ele falou sobre sustentabilidade social, né? E até a sustentabilidade afetiva, né? E não só essa ambiental. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa relação da tintura natural e sustentabilidade. Tá.
É, o tingimento natural, eu vou falar assim do começo da minha trajetória como pesquisadora, porque eu venho do têxtil, né? Então eu comecei com a tinturaria. O tingimento natural, a gente utiliza basicamente água, a matéria-prima tintorial e os fixadores, né? Hoje eu utilizo minerais como alumínio de potássio, sulfato de ferro, né, o carbonato de sódio. E quando você descarta esse material, a gente tem aí um impacto positivo, porque é uma água que está rica em nutrientes, ricas em minerais, né? Então eu vou descartando aqui no jardim da minha casa. Pensando na sua pergunta, eu fiquei pensando muito nisso, nessa materialidade de aplicação, né? Então, assim, é possível você descartar tudo isso no tanque de casa, você não tem problema de contaminação. A gente sabe que tudo em excesso, né, não é bom. Então, eu vou fazendo um rodízio da onde eu descarto esses materiais. Eu acho que quando a gente no Brasil fala muito de minimizar impactos, né? Eu acho que a gente precisa começar a olhar para positivar impactos, né? A gente está sempre tentando fazer menos pior, a gente tem que fazer melhor, né? A gente tem que criar sistemas, né, e serviços e produtos que causem, que manifestem, né, essa pegada ecológica de uma forma positiva. Eu não sei se é essa, se eu estou respondendo a pergunta, eu não sei se, Eu acho que né, é se isso. é isso. Eu acho Tá. que é isso, e eu acho que é muito esse lugar, né, de pensar que a sustentabilidade é um ciclo muito grande. Eu acho que isso, e Uhum, é importante para a gente sim. trazer para o debate da tintura natural, né, como o ciclo, ele precisa se fechar, onde extrai Uhum. tudo isso. E aí vem uma outra pergunta muito boa também, da Su, que está aqui Deixa eu em só sala de fazer um aula. comentário em cima disso que você Claro, falou. claro. É que a gente está usando muito a palavra sustentabilidade como um rótulo, né? Se a gente para pensar, eu vou falar aqui de uma experiência pessoal, né, na época da pandemia. Na época da pandemia, todas as lojas estavam fechadas, então a gente não tinha como comprar tinta. A gente, enfim, quem utiliza tinta, né, para pintar. Então, o que que as pessoas começaram a fazer? Produzir as suas próprias tintas, né? Então foi até nesse momento que o Instagram da Matricária deu uma alavancada, porque é isso, tipo, eu tô com sede de manualidades, eu tô com sede de natureza. O que que eu posso fazer para me expressar, sabe? Para me expressar artisticamente, para me tirar desse lugar. Então eu fiz algumas lives, né, gratuitas, de tipo tinta de beterraba, né? O que que você tem em casa? Né, bate as folhas da cenoura no liquidificador e faz, né? Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, e eu acho que a gente no Brasil já pratica isso há muito tempo, né? Nós somos uma nação que está fazendo bolsa de lacre, reutilizando alumínio há muito tempo. E aí, ai, desenvolvimento sustentável, prática sustentável. Gente, sabe? Qual que é o produto mais sustentável que existe hoje? Pergunto para vocês aqui. Qual o produto mais sustentável que existe hoje no mundo? Se alguém puder abrir o microfone e me responder. Em relação, eu acho que a peça que já existe, é o que já existe. É o que já existe, Por exemplo, exatamente. a roupa mais sustentável é a roupa que já existe. Daí seria a bazar de troca, moda circular. Exato. Então a gente não precisa de novos produtos. O produto mais sustentável é o que já existe, né? E a gente, quanto Brasil, a gente já está praticando isso há muito tempo, né? Fazendo reuso, utilizando o que a gente já tem em casa. Quando eu estava fazendo o meu primeiro mestrado, eu li um livro que chama Do Berço ao Berço, é, Cradle to Cradle, Remaking the Things, refazendo a maneira de produzir, é uma coisa assim. E ele dizia que a gente compra produtos que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para impressionar pessoas que a gente nem conhece. E ele trazia nisso que, e eu pensei muito no Brasil, que a gente é esse povo que está sempre reutilizando resíduos de indústrias para criar coisas, que na verdade o que a gente precisa fazer é o quê? Criar uma nova cadeia produtiva para não ter resíduos. Chega de ficar inventando coisas com fio de descarte da indústria X, Y, Z, né? O que essa indústria precisa fazer é não criar resíduos, né? Então a gente ainda está
nesse ciclo quase vicioso, né, de entender isso de estar reutilizando as coisas, né, estar criando em cima de descartes de outras empresas, né? Na verdade, a gente não precisa mais criar descartes. Desculpa, gente, acho que eu divaguei um pouco, fui ali, fui ali. Não, perfeito. Perfeito, até agradeço a participação da Fran, que também é da unidade Faustolo, que é uma unidade referência em moda aqui em São Paulo. Então, a gente fica muito feliz disso estar percolando, né, em várias áreas, várias frentes, porque é isso. Falar de sustentabilidade também vem para essa pergunta, que eu acho que é um ponto muito importante. Mari, como que você vê esse processo de escalar a produção de tinta natural? É possível escalar? É necessário? Como que acontece esse processo da indústria para tornar esse material mais acessível também? Que eu acho que tem esse lugar, se nós não produzimos, então como acessar esse material para aplicar nos nossos projetos? Tá, essa é uma ótima pergunta. Um dia desses eu estava dando uma entrevista e me perguntaram se todo mundo resolvesse utilizar tintas naturais ou tingimento natural na grande indústria, o que iria acontecer? Isso seria a solução. Eu falei, nossa, isso aí daria um grande desastre ecológico, né? Por quê? Porque como que a gente vai escalonar um material que precisa da natureza, né? Como que eu vou escalonar? E essa foi até uma questão quando eu trabalhei com essas marcas de tinta. Como que a gente vai desenvolver 1 tonelada de tinta de barbatimão, né? Então, a gente também precisa entender, como eu disse, entender os ciclos das plantas, né? Os ciclos das nossas estações. Então, hoje, como profissional que ofereço um serviço de tinturaria natural e desenvolvo tintas para tecido, tintas para papel, é, tintas aquarelas, giz de cera, eu faço um giro na minha produção. Então, eu observo quais são as plantas daquela estação, né? Por exemplo, barbatimão, que já até é uma espécie que está sendo, que já está no livro vermelho, né? Que é uma espécie que está ameaçada. Estava procurando essa palavra, ameaçada. Então, a gente precisa entender que plantas são essas, a gente pode coletar, a gente vai coletar só o necessário para fazer aquela nossa prática, né? Então, eu faço um giro das cores, eu uso 3 meses uma paleta de cor. Então, se o cliente me procura e fala, ai, mas eu quero aquela cor lá de janeiro, eu falo, não tenho, não sou eu que não tenho, a natureza não tem disponível. Então, eu não posso estressar a minha fonte, né, tintorial. E uma outra coisa é que a gente acaba também ficando muito limitada, a gente que trabalha com pigmentos naturais, porque em grande maioria, eu, como trabalho numa escala um pouquinho maior, não é uma escala industrial, nem quero que chegue, mas eu fico refém de fornecedores de especiarias, né, que é onde eu consigo encontrar esses materiais que são aonde os feirantes, né, toda vez que você vai para uma cidade diferente, eu gosto sempre de ir nas feiras, né, para ver o que tem. E eles compram também de alguém, né, de um fornecedor. Como essas plantas não são cultivadas para fins tintoriais, a gente ainda está utilizando como se fosse plantas de outros segmentos, né? Que nesse caso são das propriedades medicinais, são as plantas que são feitas garrafadas, são as plantas que a gente consegue adquirir em feiras. Então, aqui na minha casa, eu venho aos pouquinhos cultivando um jardim tintorial, né, para eu ter a minha própria produção. Mas é isso, é difícil da gente escalonar. A gente precisa olhar isso como uma produção artesanal, e é artesanal, né? Se a gente resolver, todo mundo, fazer desenvolvimento de tintas de urucum, a gente pode ter um problema aqui, né? Opa, calma aí, né? Então, a gente precisa, na verdade, de projetos de incentivo para que plantas tintoriais sejam cultivadas, né? Então, por enquanto, eu faço parcerias com supermercados que separam para mim cascas de cebola, talos de cenoura, talos de beterraba, e são meus grandes fornecedores, né? Como eu tenho os fornecedores de especiarias, que estão vendendo ali as cascas, né? As folhagens, trançagens, sementes, para feiras, né? Então acabam se tornando os meus fornecedores também. Então a gente precisa olhar para isso em relação a aumentar a produção, eu acho que precisa ser o que realmente o seu público precisa, o que você precisa, e olhar essa questão da rotatividade das plantas para você não estressar nem aquele campo que você está retirando, né? E saber retirar, e também não estressar a sua fonte, né? A sua cadeia produtiva, seu fornecedor.
Perfeito, Mari. Realmente é um desafio, né? Porque é tornar acessível e, ao mesmo tempo, é uma escala que a gente também tem que controlar. Tanto que o Uhum, Guto, do Senac Ribeirão, também agradeço a pergunta, perguntou exatamente sobre isso, né? Como é possível tornar esse material acessível para projetos residenciais, que eu acho que você já até uhum. comentou, mas eu vou juntar com a pergunta, só deixa eu pegar o nome também para não deixar de falar. Projetos residenciais é como montar uma tinturaria em Eu acho casa, que é seria isso? aplicar em projetos residenciais, aplicar em projetos de interiores mesmo, assim, na escala residencial, Ah, sim. como que é tornar isso possível. E alguém Uhum. mandou, e eu gostei muito da pergunta, eu acho que é importante a gente perguntar como você vê o futuro da tinturaria também, que eu acho que é isso Da que tinturaria. do uso da tintura natural, como que é o futuro? Então, acho que tem essa questão do Guto que ele traz da acessibilidade, de tornar acessível, e do futuro, que eu acho que isso também é uma Tá. grande pergunta. Eu vou começar pelo futuro. Quando você fala tinturaria, na minha cabeça me vem o tingimento natural, né? O tingimento de tecido, o tingimento têxtil. Então, eu vou começar por aí. O tingimento natural, e isso eu participei de um podcast de um engenheiro químico do CETICT, é o CETICT que é no Rio, né? É um engenheiro têxtil, químico, não lembro agora o Rafael. E a gente teve essa conversa, assim, de qual que é o futuro, né, do tingimento têxtil. E a gente chega numa pauta interessante, que é o tingimento natural, o tingimento têxtil, por si só, ele tem um consumo muito grande de água, né? Muito grande de água. É o preparo do tecido, é o preparo do extrato, é o tingimento, é a lavagem. Então, hoje, olhando para esse recurso em escassez, o tingimento têxtil natural, ele não é como uma prática do futuro, né? Por mais que a gente esteja falando aí de um impacto positivo no meio ambiente, vai ser um tingimento que vai utilizar menos água. Então, como que a gente vai chegar em pesquisas em avanços que os pigmentos que continuam sendo utilizados, né? Porque, assim, quando a gente fala da indústria da moda sendo um dos grandes poluentes na área do tingimento têxtil, a gente também precisa levar em consideração que muita coisa já mudou, né? A gente tem pigmentos que não são mais ricos em metais pesados, né? Fábricas que já utilizam pigmentos onde é feito o devido tratamento antes do descarte nos efluentes. Então, para a gente ter cuidado para não sair condenando quem utiliza isso, né? Claro que tem todo um lado poético do tingimento natural, com pigmentos vegetais, trazendo o potencial da nossa biodiversidade, tudo isso. Mas também tem o uso de materiais que já não estão agredindo mais o meio ambiente como antigamente. Eu acho que precisa ser um equilíbrio, né? Não dá para a gente mudar tudo completamente. Então, eu acho que, atualmente, e eu sinto isso pelos meus dados, né? Como o meu Instagram está crescendo, como o meu livro está sendo vendido, como vocês estão me convidando aqui para fazer uma fala, isso significa o quê? Que as pessoas estão consumindo esse conteúdo. E que não é um conteúdo que é uma tendência, daqui a pouco ele vai embora. A gente não tem planeta B, a gente só tem planeta A, desculpa, mas a gente veio para ficar, entendeu? A gente precisa olhar para isso. O que eu faço é também trazer isso como uma ferramenta do belo, né? Porque a gente também vem de um lugar onde as tintas naturais são todas pastéis, né? São todas cores claras, e a gente está aqui falando, opa, peraí, mas você já viu o azul do genipapo? Você já viu o vermelho da catuaba, né? Você já conhece o potencial dos nossos pigmentos, que a gente fala muito do índigo japonês. Mas você já viu o azul do genipapo, que é uma planta nativa brasileira, né? Então, eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio aí em tudo isso, né? É esse meu trabalho, e esse trabalho é um trabalho de formiguinha. A gente está contra o fluxo, né? A gente está do lado B, então, assim, é difícil também, é cansativo, né? Eu, como vendo o serviço e vendo o produto, eu também tenho um papel de educadora, de explicar o porquê que o valor é 3 vezes mais caro do que o convencional, o porquê que eu preciso de mais tempo para fazer um desenvolvimento, porque ele é um trabalho completamente manual, e por muitas das vezes eu utilizo
captação de água da chuva, sabe? Então, assim, tem um tempo também que é desse trabalho que é um tempo muito contrário do tempo que a vida está acontecendo, que está tudo muito rápido, que no WhatsApp, né, com o Teams, Zoom, você faz 10 reuniões online, sendo que antes você tinha que pegar seu carro, se dirigir para aquele lugar. Então, assim, a gente está num tempo muito acelerado das coisas, mas o gosto para esse tipo de conhecimento que faz a gente desacelerar um pouco, ele está crescendo, né? Então, as pessoas, tem muita gente que fala, é uma tendência tudo isso, né? A pintura com tintas naturais, o crochê, o macramê, o tricô. Eu falo, não, isso aqui é um cenário emergencial, as pessoas estão ficando doentes. A gente quer se conectar com a natureza de alguma maneira, nem que seja fazer ali uma aquarelazinha de urucum só para você se expressar artisticamente. E também beber dessa fonte, né, da natureza, desse sagrado. Então, eu acho que é muito sobre isso também, né? Eu acho que Respondi? respondeu, e eu acho que junta com a pergunta que ficou de tornar acessível, né? Porque eu acho que é isso. Então, mesmo em uma tinta que remeta a um tom, né, da gente pensar que o jenipapo então gera o azul, então eu acho que isso pode ser uma estratégia também, né? Que eu acho que a Sim, pergunta do Guto vem nesse é. lugar, como tornar acessível? Então, às vezes, ou Uhum. a produção, né? Como que você acha? O que torna então acessível assim? No Você diz a residencial. produção de pigmentos? Porque assim, o nosso aluno que quer especificar uma tinta natural em um projeto, como que ele faz, né? Como que a gente pode, o que que você acha? Como que a gente pode tornar esse processo mais acessível? É criar mais empresas que trabalham com essa tinta em escala industrial ou não? Ou o que que você acha? Qual é uma boa alternativa? Olha, eu tenho feito algumas consultorias para clientes finais que, por exemplo, comprou uma casa e tem uma vegetação interessante ao redor e querem usar as cores dessa região dentro da própria casa. Então, eu vou lá, faço essa identificação botânica, né? Faço essa coleta, faço o desenvolvimento desse pigmento e produzo a tinta para esse cliente. Ainda é uma um desenvolvimento muito artesanal, né? Então, assim, com esse projeto da Souvenir, por exemplo, eles atacaram com os pigmentos minerais, que é mais de fácil acesso, você não precisa produzir uma tinta, né? Ele é um pigmento, então ele já tem uma base ali pronta, né, que foi uma base modificada para minimizar o impacto no meio ambiente, e utilizaram os pigmentos minerais. Então, eu acho que, assim, a gente precisa de projetos para estudarem essas estratégias também, né? Eu acho que sustentabilidade, a gente traz muito esse termo, mas a sustentabilidade é muito prática, é muito mão na massa. É tipo, vamos fazer esse negócio aqui, vamos ver se vai dar certo, né? E sabendo que a gente também tem muito campo, né? É um campo muito fértil para desenvolvimento de produtos, né? De tecnologias, de sistemas, serviços. É que eu acho que isso também algumas participantes aqui na palestra comentaram. Ah, já pinto a minha casa com terra, já faço esse processo, já Sim, está há tantos anos, que eu acho que isso que você sim, traz do tempo é fundamental, porque tudo tem um tempo. A gente foi acostumado a acreditar que a natureza não tem um tempo viável, e na verdade é um tempo, né? Eu acho que isso é muito é. bonito. É, É que a gente está algumas. sem tempo, né? A gente não tem mais O tempo nosso para tempo sentar e que fazer uma tinta. A gente vai lá e compra, e tá tudo bem você comprar. Mas você ter informação do impacto disso na sua própria vida, né? Eu acho que faz toda a diferença também, né? Exato. Aí surgiram algumas perguntas que eu vou juntar, que uma é sobre a mistura dessa tinta natural com tinta industrial sintética, se é possível, se você Uhum. já teve alguma experiência com isso. E também, deixa eu ver aqui, sobre o uso da uvaia. A Tatiana está perguntando o uso de uvaia e pitanga, se você tem experiências também com essas plantas. Tá. Funciona bem se você produz o pigmento e você adiciona isso a alguma outra base artística. Então, você pode produzir o pigmento, por exemplo, tinta de tecido. Você pode produzir um pigmento e adicionar a ela aquela sua base de tinta de tecido branca ou incolor. Isso também funciona. A gente precisa ter em mente que não é uma tinta natural, é uma tinta com pigmento natural. Mas
eu acho que a gente tem que testar as coisas, sabe? A gente tem que ver o que funciona. Eu acho que quando eu comecei a fazer, por exemplo, desenvolvimento de tinta natural para tecido, aquarela, não tinha isso no mercado. Então eu fui lá testando, fui fazendo, desbota, não desbota, se mistura com, né, com uma acrylex da vida, como que isso se mantém, né? Pós-uso, pós-lavagem, né? Exposição à luz. Então é muito teste, mas funciona assim, tá? Eu já fiz projetos com tinta natural, pigmento natural misturada a bases artísticas convencionais, com um fundo branco ou com menos branco, né, para ela não ficar tão opaca. A gente só precisa lembrar que as tintas vegetais, elas não têm cobertura. Então, se você quer cobertura, você precisa adicionar alguma carga. Então, por exemplo, meu giz de cera. Meu giz de cera, ele é 100% natural. Cera de abelha, cera de carnaúba e cera de arroz. Eu utilizo pigmento vegetal, que é a laca, que é um método de extração de pigmento em pó, e dou uma carga de pigmento mineral. Então, por exemplo, estou fazendo um giz de cera de jatobá, que ele é marrom. Eu tenho uma laca marrom e eu tenho a argila marrom. Então, eu faço uma combinação dos dois, que aí eu não tenho aquele giz de cera transparente, eu tenho um giz com cobertura. Então, isso precisa ficar claro, né? Que os pigmentos vegetais, eles são translúcidos. A outra E pergunta, uvaia, o que pitaia, é pitaia e pitaia? uvaia. Uvaia Então, tem algumas pessoas que chamam de macaquinho, é uma fruta, um fruto que tem umas pontinhas assim também. uvaia. Gente, desculpa, eu não conheço, então no Google. Uvaia. Não conheço a uvaia. Acredito que ela é nativa brasileira, mas não conheço ela aqui do Cerrado. Não sei dizer. E a outra não foi pitaia, foi pitanga. Pitanga. Pitanga, isso. Com o fruto da pitanga é um pigmento bem translúcido, bem clarinho, mas a folha da pitangueira te dá um verde significativo, bem bonito. E é bem gostoso trabalhar com a folha da pitanga, né? Muito cheiroso, muito aromático. Perfeito, perfeito. Acho que a gente está caminhando para o final aqui das perguntas. Deixa eu ver assim, relações produzem óleo essencial com cheiros, as cores. Isso é muito legal aqui. A Etienne acabou de mandar uma fala, né, sobre esse projeto da sinestesia, que eu acho que todo mundo ficou bem impactado. Acho que amanhã vai ser o lançamento, eu acho que vai ser Sim. muito legal. Me lembrou muito projetos do Guto também, Guto Requena, que faz essa coisa do coração, batidas do coração que se transformam em formas tridimensionais. Eu acho que isso é muito legal. E ela até comentou, né, sobre relacionar as plantas que produzem óleo essencial com os cheiros, Uhum. cheiros com as cores, né? Então, como seria Uhum. interessante transformar essa relação de cheiro e cor? Acho que isso Sim. pode ser um caminho muito interessante. Como eu disse, assim, é um campo muito fértil, né? Então tem muitas possibilidades, assim. O meu foco são os pigmentos vegetais, né? Tanto que esse projeto das frequências, a gente fez essa leitura das frequências sonoras e das frequências de luz, mas eu fui desenvolvendo o pigmento em paralelo, sabe? Porque eu queria essa manifestação dessa cor, que ela vem de uma tonalidade de uma extração natural, de uma extração de um pigmento vegetal, né? Mas existem muitos campos, assim, e eu tô adorando porque eu tô no mestrado, se Deus quiser, ano que vem eu tô indo para um doutorado, e eu adoro estudar, né? Eu adoro esse ambiente da academia porque você vai aprofundando, né? E aí você vai fazendo conexões com pessoas, que tem um trabalho de tecnologia ali, tem outro ali, o que você ficaria sozinho ali numa escadinha, você já dá um pulo, assim. Então, tem sido muito legal, assim. Eu quero muito continuar nesse campo da pesquisa, o campo de registro de plantas tintoriais, né? Quero muito aumentar esse repertório, né? Desenvolver novas ferramentas. Com o livro, e como esse livro está entrando muito nas escolas, né? Tem sido muito legal ver esse movimento. Eu estou lançando agora uma publicação que chama Cartografia das Cores Naturais Brasileiras, de como chegar nessas cores, né? De como cartografar, como identificar o potencial, como chegar nessas cores, né? Então, como levar esse material para dentro de sala de aula. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tem muita coisa para a gente desdobrar a partir das cores, né? A partir da biodiversidade brasileira. Então, fica aí para quem tiver interesse também em fazer É. esse mergulho, né? Tem bastante coisa, tanto que até a Etienne
né, colocou aqui uma frase interessante de como seria possível fazer também essa relação das cores baseadas na espiritualidade também, né, práticas Uhum. de religiões, culturas. A Kátia colocou também esse papel da educação, né, como que com esse processo da tintura natural, muitas pessoas começaram a escolher plantar certas plantas na sua sacada, Sim. em pequenos lugares. Eu acho que isso é o que eu comentei, né? Eu acredito muito nesse lugar, você abrir a arte como uma possibilidade de pesquisa, e aí a tinta natural Uhum. faz esse processo de reflexão. E aí, para fechar, Maib, eu Isso. acho que uma pergunta que fica, né, que na segunda-feira o Guto e o Maurício também responderam, e para você, assim, o que que é essencial no design, né? Pegando aí nosso tema da semana, pegando esse olhar que você trouxe da natureza, o que que é essencial para você no design hoje? A partir de agora, o que que a gente pode trazer para a sala de aula? O que que você acha que podem ser as provocações nesse design, que é uma palavra muito importante, que às vezes a gente reduz o significado, né? Mas design é esse lugar de projeto, né? De projetar, de desenhar um futuro. O que que você acha que é Uhum. essencial, então? Bom, eu acho que essencial é a gente estar se inspirando na própria natureza como como uma resolução de problemas, sabe. Eu tenho estudado muito sobre biomimética, né, que é esse estudo, eh, das estratégias da natureza, né, desde como um fruto dispersa sua semente, como as formigas se comportam. Se a gente para olhar esses fenômenos, né, e essa cartografia, essa inteligência, tá tudo lá, né, tá tudo lá. As combinações, né, as interdependências, também as soluções. Então eu acho que, voltando nisso do essencial, o essencial seria que a gente não produzisse mais produtos, né, que a gente utilizasse aí o que a gente já tem, o entendimento que a gente já tem, para a gente desenvolver novas versões, né. A gente não precisa de mais um canudo, né, de alumínio para substituir. Gente, a gente precisa de canudo, né? Quantos anos a gente tem para usar, continuar usando canudo? Então, assim, dentro do movimento do consumo consciente, a gente também precisa ter consciência, né, do que é essencial para a gente, né? Então, eu acho que é a gente ser mais essencialista, né? Buscar o que de fato é importante para a gente, do nosso consumo, por que a gente consome o que a gente consome, quem produz o que a gente consome, para onde vai isso, né? Então, a gente ter mais senso crítico, né? A gente fazer mais questionamentos para os nossos fornecedores, de onde vem tudo isso que a gente consome, né? E eu acho que essa pauta também, né, de olhar para a natureza como uma grande mestra, né, eu acho que isso é essencial. Se a gente conseguisse, dentro do mestrado agora teve até uma matéria que a gente fez de conta que a natureza era nosso presidente. Quais seriam as decisões que ela iria tomar, né? Então, se a gente coloca a natureza nesse lugar, quais são as políticas públicas que a gente vai, defender? Quais são as bandeiras que a gente vai, né, levantar? Então, a gente partir desse lugar, né, eu acho que colocar a natureza como a nossa liderança, quais seriam as atitudes que elas iriam tomar, né. Não sei se eu dei uma volta e dei uma enrolada, respondi a Não, pergunta. eu acho que é uma pergunta desafiadora mesmo, assim, né? E Sim, ainda nesse sim. contexto em que vivemos, né? Eu acho que é Uhum. importante entre o caos e a esperança, que eu acho que a sustentabilidade sempre trabalha esse lugar, esse limite Sim, entre o caos e a esperança, porque é isso, como a Bienal de Arquitetura mesmo disse, nós ficaremos aqui. Então não existe plano B, nós ficaremos aqui mesmo. E eu acho que exato. a sua fala foi fundamental. Eu acho que é importante a gente abrir esse leque, né, de possibilidades. Existem as possibilidades já estão desenhadas. Eu acho que Uhum, cabe a nós, né, em suas áreas de atuação, né, então designers, paisagistas, tomar essa frente do que aplicar dentro dos projetos. Então, queria uhum. agradecer demais, Maive. Eu acho que todo mundo também acho que compartilhou, trocou muitos corações e palmas digitais aqui, que eu acho que é importante a gente tentar trocar um pouco desse afeto, né? Que essa palestra também tocou nesse assunto. Então, eu queria Uhum. agradecer de verdade, agradecer o público também.
Eu acho que é uma grande felicidade a gente compartilhar assuntos tão importantes assim. Então, obrigada de coração, Mari, de verdade. Obrigada, agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aí do projeto. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até meio-dia, que não saiu antes para almoçar. Acompanhe a gente nas redes sociais. O meu trabalho é muito de compartilhamento da jornada, o que eu estou fazendo. Esse ano eu fui 2 vezes para o Xingu e tive algumas trocas muito legais. Então, acompanhe o nosso trabalho, nosso livro, nosso leque. Utilizem essas ferramentas aí para colorir os projetos de vocês também. E obrigada pelo espaço de poder compartilhar, que venham outras oportunidades. Muito bom, obrigada, Tá bom? gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.